Oi, meninos. A aula de hoje é referente a uma pesquisa que eu pedi para vocês realizarem no primeiro roteiro de estudos. Então, hoje nós vamos falar do plural dos substantivos compostos e do plural dos adjetivos compostos, tá? O plural dos substantivos, na verdade, os substantivos compostos, eles podem ser formados, separados por hífen ou não, tá? Se eu pegar a palavra aqui, por exemplo, girassol, eu tenho a palavra gira e sol, mas eles não são, a palavra não está separada por um hífen, que é diferente, por exemplo, de couve-flor, que eu tenho a palavra couve-flor e separado por hífen, tá? Então, quando o substantivo não for separar, o substantivo composto, como girassol, aguardente, malmiqué, não é separado por hífen, o plural se dá como se fosse substantivo simples, tá? Então, a girassol, girassóis. Aguardente, aguardentes. Malmiqué, malmiqueres. Continuando. Agora, para pluralizar, vamos acompanhando aqui, né? Os substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, a gente vai ter que fazer algumas observações. Aí, letra A. Quando eu tenho, gente, olha aqui, ó, substantivo mais substantivo, são duas classes variáveis. Só retomando, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, são classes que variam, ou seja, vão para o plural, tá? Aí, quando eu tenho substantivo, acho que fica ruim, né? Substantivo mais substantivo, gente, os dois termos vão para o plural. Olha lá, tia, avó, tias, avós, couve-flor, couve-flores. Porque aqui eu tenho couve substantivo, flor substantivo. Então, couves, flores. Tia é substantivo e a avó também é substantivo. Então, tias, avós. Substantivo mais adjetivo, duas classes que variam. Então, os dois termos também vão para o plural. Amor substantivo, perfeito adjetivo, amores perfeitos. Guarda substantivo, civil substantivo, guarda civis. Aí, gente, eu vou fazer uma observação lá na frente e vou retomar, tá? Essa observação. Quando eu falo de guarda civil, esse guarda é o substantivo e civil é o substantivo. Esse guarda aí é o guarda que fica nas ruas, entenderam? Agora, se eu falo guarda-roupa, esse guarda não é substantivo, é do verbo guardar. E aí, quando eu tiver verbo, não vai variar. Então, por exemplo, guarda-roupa, vai ficar guarda-roupas. Quando é verbo, não vai variar. Mais pra frente, a gente vai ver isso, tá? Adjetivo mais substantivo, lá, os dois termos também vão para o plural. Gentil, adjetivo, homem, substantivo. Então, vai ficar gentis, homens. Má língua, más línguas. Numeral mais substantivo, as duas classes variam, então os dois termos são para o plural. Quinta-feira, quintas-feiras, segundas-feiras, terças-feiras. Então, os dias da semana todos vão para o plural. Verbo mais substantivo. Só flexiona, gente, o termo que é substantivo, que eu acabei de falar com vocês. Então, aqui, olha, guarda-roupa. É do verbo guardar, roupa substantivo. Então, vai ficar guarda-roupas, ok? Quando eu tenho palavras invariáveis, mas palavra invariável, mais palavra invariável, flexiona somente o segundo elemento. Por exemplo, vice é um termo que não varia. Então, vice-presidente, vice-presidentes. Gente, eu falei uma coisa errada. É termo, uma palavra invariável, mais palavra variável. Vice aqui é um prefixo, presidente, substantivo. Então, substantivo não varia. Por isso que ficou vice-presidentes. Ave Maria, ave não é uma palavra que não varia, e Maria já é um substantivo que varia. Então, ave Maria, Marias. Palavra repetida ou imitativa, flexiona somente o segundo elemento. Reco, 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 regos, tic-tac, vai ficar tic-tacs, tá? Então, palavras repetitivas ou que se parecem, vai ficar dessa forma, só o segundo termo que vai variar. H, substantivo mais preposição mais substantivo, que é o caso, por exemplo, de água de colônia. Água, substantivo, preposição, colônia. Flexiona somente o primeiro elemento.
Então, água de colônia, águas de colônia. Continuando aqui, gente. Quando o segundo elemento limita ou determina o primeiro, indicando finalidade, flexiona somente o primeiro. Por exemplo, tá assim, peixe-boi. Não é qualquer peixe, é um peixe específico, é o peixe-boi, peixe-espada, banana-maçã. Essas palavras, gente, cujo segundo termo limita o primeiro, ou seja, eu tenho uma especificação, só o primeiro termo que vai variar. Então, vai ficar peixes-boi, ok? Permanecem invariáveis quando formam o quê? Verbo mais advérbio. Tipo, bota fora. Bota do verbo botar, fora é o advérbio. Então, bota fora, os bota fora. Então, como é que eu vou saber o plural? Por causa aqui, olha, do artigo, tá? Do artigo os. Verbo mais substantivo no plural, ou seja, palavras cujo substantivo já é pluralizado. Saca-rolhas. Vai ficar os saca-rolhas. Então, o que vai me variar é o quê? Vai me indicar que é a quantidade, uma quantidade mais do que um, é o artigo o ali. Casos especiais. O louvar a Deus, e aí a gente tem que saber, não é uma regra específica, tá, gente? O louvar a Deus, os louva a Deus. O bem te vi, os bem te vis. O bem me quer, os bem me queres. O João ninguém, os Joões ninguém, ok? E o adjetivo, o plural dos adjetivos compostos. O adjetivo composto, formado por dois adjetivos, varia em gênero quando os dois termos são separadamente adjetivos. Por exemplo, o garoto surdo-mudo, a garota surda-muda. Aqui eu tô falando de feminino, tá, gente? De gênero. E masculino. Há aqueles que somente o segundo termo concorda com o gênero. Então, lá, a menina luso-brasileira ou menino luso-brasileiro. O adjetivo composto, formado por adjetivo e substantivo, é invariável quando o primeiro elemento é um substantivo, por exemplo, amarelo-limão. Então, essa palavra não vai variar, tá, gente? Só olhar um negocinho aqui, gente. Eu estou falando aqui de gênero, pessoal. Eu vou fazer um segundo vídeo falando dos plurais. Porque aqui eu estou falando... Eu troquei um negócio aqui, gente. Então, vamos focar só no substantivo. Esquecem essa parte do substantivo aqui, que eu fiz coisa errada aqui, tá bom? Então, ignorem, por enquanto, o plural dos adjetivos compostos. Vamos focar só nos adjetivos. Eu vou depois fazer um vídeo e já vou mandar uma atividade para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e se cuidem.